No último domingo, iniciamos uma nova série de reflexões em nossa comunidade, a série Metanoia, baseada em Romanos capítulo 12, o verso 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E conversamos um pouco sobre os perigos dos nossos dias, as dificuldades e as lutas no aspecto emocional e sobre os perigos, e falamos um pouco também sobre a nova teologia que está emergindo aí, a teologia do coaching, né? Tinha vários coaches com a gente aqui, e a nossa questão na verdade é com essa mistura entre teologia e coaching. Nós não temos problema nenhum em relação ao coach, né? Mas quando a gente mistura isso com o evangelho, nós precisamos estar atentos a algumas questões, e nós temos percebido que essa teologia do coaching, ela flerta demais com aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, né? Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter, e conversamos sobre um processo que acontece com todos nós, que é pensar, sentir e agir, e como isso nos afeta significativamente, como isso mexe com a gente, né? Também, ao longo da semana, nós enviamos pelos grupos de WhatsApp alguns pequenos vídeos para sua reflexão diária. Não sei se isso chegou até você. Para essa semana nós vamos tentar colocar nas redes sociais. Ore para que Deus nos abençoe aí e nos dê êxito nessa tarefa. A questão é que eu não imaginava que, ao lidar com isso, e ao conversarmos com isso, eu ia sofrer com isso nessa semana. Que eu ia experimentar essa coisa do pensar, sentir e agir de uma forma tão intensa. Ontem, sábado, pode passar aí. Isso. Ontem, eu fui treinar. Alguns têm acompanhado a minha saga de manter um ritmo de treino. Eu gosto de correr, e ontem eu tinha 10 quilômetros. Eu estava há algum tempo num ritmo de treino bem complicado, esfriou, e eu estava parado. Quando esfriou, aí ficou pior ainda, né? Semana passada, o professor lá que nos apoia me mandou mensagem: cadê você? Não vai aparecer? Eu falei: cara, nesse frio, quem é que sai de casa para correr? Não tem condições, é muito difícil. Mas o frio foi embora, e quando o frio foi embora, falei: agora é a minha vez. E saí ontem, todo animado para correr, e nos primeiros 100 metros, eu já percebi que não seria fácil, porque estava tudo muito incômodo, difícil, estranho, me sentia pesado, e a passada não entrava. Eu olhava no relógio, o tempo não encaixava, e eu falava: meu Deus, eu vou parar, porque correr desse jeito não faz sentido. E eu fui seguindo 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aí já começa a vir aquela voz: para que fazer isso? Não faz sentido nenhum, você está fazendo papel de tonto aí, está tudo incômodo, não está legal, você não está nem se divertindo, para que continuar? E eu pensava: eu vou parar, mas e a vergonha de parar e voltar lá? Não, eu vou continuar. E quando chegou no 4º quilômetro, eu falei: eu vou até o 5º e paro. Para ver como é uma luta dentro da gente, como essa luta entre o que a gente pensa e o que a gente sente é algo que nos afeta quando a gente menos espera. E falar sobre transformação, sem falar sobre saúde emocional, especialmente nos nossos dias, é algo que não faz sentido.
Não tem como nós lidarmos com a nossa espiritualidade sem tratar a nossa vida emocional. E a importância da saúde emocional é tão grande que, por exemplo, as empresas, ao contratar, elas estão mais preocupadas com aquilo que eles chamam de inteligência emocional do indivíduo do que com as próprias competências dele. Porque se ele for capaz de lidar com os desafios e com os relacionamentos, vai ser muito mais fácil. E normalmente, aquele que sabe tudo, não consegue trabalhar em equipe, não consegue ajudar os outros, porque ele gosta de fazer do jeito dele, sozinho ali, né? Então esse aspecto emocional, ele é extremamente importante. Na espiritualidade, existe uma máxima: sem sanidade, não há santidade. Se não houver sanidade na sua vida emocional, consequentemente, não haverá santidade. Porque as feridas emocionais, elas vão te impedir de avançar. Tem uma psicóloga chamada Esli Regina Carvalho. Ela escreveu um livro chamado Saúde Emocional e Vida Cristã. E ela diz o seguinte: a falta de saúde do coração é um dos maiores obstáculos para o crescimento espiritual e a santidade do cristão. Você já parou para fazer um check-up da sua saúde emocional? Você já sondou aí o seu coração para perceber a quantas andam a sua saúde emocional? Porque se você não está atento a isso, é bem provável que a sua vida espiritual esteja, no mínimo, empacada. No mínimo. Para não dizer que ela esteja significativamente afetada. O Peter Scazzero, autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que aliás está sendo sugerido, está aí no boletim como sugestão bibliográfica, ele afirma que a saúde emocional é a nova barreira do discipulado. O discipulado sempre enfrentou várias barreiras ao longo da história, mas hoje a saúde emocional tem sido um grande empecilho a esse processo de avançarmos na jornada espiritual, rumo à maturidade espiritual. E ele aponta alguns sintomas daquilo que ele chama de uma espiritualidade emocionalmente doentia. E olha só, alguns deles. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Parece um pouco contraditório, né? Mas nós somos um tanto quanto especialistas nisso, né? A gente usa a religião como uma fuga do próprio Deus. Nos envolvemos com coisas de Deus, mas não nos envolvemos com Deus. Evitamos esse confronto pessoal. E quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas de Deus, menos tempo nós temos para Deus. 2, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Isso é algo que os cristãos têm horror, e não pode admitir isso de forma alguma. Alguém vem e inadvertidamente pisa no seu calo. E dói quando pisa no seu calo. E a pessoa, quando percebe que pisou no seu calo, ela chega até você e diz assim: ai, me desculpa, me perdoa, por favor. E você olha para ela e diz o quê? Acha, fica tranquila, não foi nada. Claro que foi. Qual é o problema de reconhecer que aquilo te afetou? Qual é o problema de reconhecer que em algumas situações você sim tem medo? De que apesar de você saber de todas as promessas, todas as garantias, do cuidado de Deus, a bênção de Deus, em muitos momentos você duvida. De que você se entristece.
que nem sempre a tua vida é um mar de rosas. Nem sempre sua vida reflete a sua timeline no Instagram. 3, morrer para as coisas erradas. Aquela sensação de chegar ao final da vida, olhar para trás e perceber que lutou as lutas erradas, por aquilo que não vale a pena, perdeu tempo, gastou energia, perdeu pessoas, e essa sensação de frustração, não sobrou nada aqui. 4, negar o impacto do passado sobre o presente. E achar que as coisas que aconteceram na sua história, elas não influenciam mais no seu dia a dia, porque afinal de contas você é uma nova criatura agora, né? As coisas novas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quando na verdade, alguns sentimentos ligados a situações do passado vão afetando suas escolhas, suas decisões, suas reações. 5, dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Então, o que é de Deus é aqui, o que não é de Deus é de lá. O que é da igreja é para cá, o que não é da igreja é para lá. Na igreja a gente tem um discurso, fora daqui a gente tem outro. Em relação à igreja a gente tem uma reação, fora da igreja a gente tem outra reação. Eu lembro que na minha juventude, aqui na igreja, um dos jovens tinha 2 violões. Um violão era para tocar música secular, e o outro violão só para tocar músicas cristãs. É sério? Isso aconteceu aqui. Porque para ele, aquilo que era de Deus não podia se misturar com o que era do mundo, e vice-versa. Ele só se esqueceu de que quem tocava o violão era a mesma pessoa. Não faz sentido. Mas dá um alento para o nosso coração. E a gente chega diante de Deus com uma ousadia, com um violão que nunca tocou uma nota para as músicas amaldiçoadas desse mundo. Mas a questão é o coração, né? 6, fazer para Deus em vez de estar com Deus. Nos enfiamos num ativismo absurdo e evitamos aquilo que é de fato o que importa, que é estarmos com Deus. É só isso que ele pediu, para nós estarmos com Ele. 7, espiritualizar o conflito. A gente está lidando com alguma situação e de repente há um conflito de ideias. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. E aí eu vou conversar com a terceira pessoa, vou contar o que aconteceu entre a gente. Eu falo assim, sabe o que é isso? Isso aí é o inimigo se levantando. Porque a gente quer fazer as coisas certas e aí vem esses infelizes aí para atrapalhar. E a gente não assume a responsabilidade por aquilo que a gente pensa, é só a nossa opinião. E o outro pensa diferente. E a gente precisa ter maturidade para lidar com essas diferenças. E entender o que fazer a partir disso. E não atribuir ao diabo a culpa pela nossa imaturidade. Ou então, acontece alguma coisa aí que a gente gostaria que acontecesse, o que a gente fala? Foi Deus que confirmou. Só porque aconteceu o que a gente esperava. Ou acontece o contrário, e a gente fala, o inimigo é astuto. E às vezes é Deus que está fazendo na sua vida. 8, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. A gente sai de casa destruído, mas desce do carro aqui na igreja, respira fundo, acerta a postura e vamos celebrar. E chega aqui a paz do Senhor, meu irmão.
E esse discurso evangeliquez, cheio de irmão, de glória, cheio de jargões, vai escondendo as nossas fragilidades, os nossos fracassos, as nossas crises. 9. Viver sem limites. É você não ter limite para as pessoas, para o seu trabalho, para a sua agenda, não ter limite para as suas paixões, não ter limite para as prioridades na sua vida. E 10, julgar a jornada espiritual de outra pessoa. Que aí é assim, todo mundo é imaturo, só a gente é maduro. Todo mundo é religioso, só a gente que é espiritual. Todo mundo tem um pecado que é imperdoável, só o nosso que é aceitável. Todo mundo é complicado, só a gente que é fácil. E assim por diante. Eu quero fazer um exercício com você rapidamente. Fica em pé e se junta aí com umas 3 ou 4 pessoas, rapidinho. E eu só quero que você diga o seu nome, para vocês não serem grandes desconhecidos. Diga o seu nome e com qual desses sintomas, qual desses mais chamou sua atenção, ou você se identificou. Vai lá. Um minuto. Ok, você não fechou seu diagnóstico, convida para o churrasco depois, e aí termina essa conversa. Isso dá pano para manga. Porque é uma forma de nós nos olharmos no espelho. Lembrei da música do João Alexandre, né? Vê seus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. E a gente começa a olhar para a gente, e aí como dizia minha avó, é por fora bela viola e por dentro pão bolorento. A gente luta para manter a aparência. A gente luta para ficar bem com as coisas, quando na verdade nada está bem. Há um pai da espiritualidade do deserto chamado Evagrio Pôntico, um homem de uma mente e um coração brilhantes, e ele diz que grande parte de nosso caminho espiritual consiste em prestar atenção às nossas paixões, no nosso coração, em conhecê-las
e tratá-las adequadamente. Eu pergunto para você, você conhece as paixões do seu coração? Você tem contato com elas? Você faz contato com essas questões que te incomodam? Você enfrenta esses desafios? Ou você vive buscando alternativas de aliviar essa tensão de um jeito piedoso, vindo à igreja, por exemplo? Ouvindo mensagens de bons pregadores no YouTube. Não tem nada de ruim nisso. A questão é se você está fazendo isso para fugir de você mesmo. O que o Evagrio está nos lembrando é que parte da nossa jornada é esse confronto pessoal, é importante. É esse olhar-se no espelho, é esse despir-se e ver quem a gente é de fato. É tirar a maquiagem e ver as imperfeições. Sem máscaras. Nós vamos juntos olhar para a palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 4, vai nos dar algumas pistas. João, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 5. Você pode abrir aí, se desejar acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Guarda isso. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. João vai fazendo algumas anotações, tipo nota do autor, do editor, né? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, ele estava sozinho lá. Ele estava sozinho e a mulher chegou. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí mais uma nota do João: Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou:
Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. O texto ou o relato de Jesus com a mulher samaritana é bastante conhecido da maioria de nós. E talvez se eu perguntar para você qual era o problema dessa mulher, rapidamente nós poderíamos identificar que o problema dessa mulher era o pecado. O pecado de já ter tido 5 maridos e agora viver com um homem o qual não era marido dela. Ao menos é assim que essa mulher é lembrada. A maior lembrança que nós temos da mulher samaritana é essa. A questão é que o buraco é bem mais embaixo. Isso aí é o final da história. Nós precisamos entender o começo da história e o que levou essa mulher a toda essa trajetória. Quando Jesus se aproxima do poço e inicia esse diálogo com ela, quando Jesus convida essa mulher para um bate-papo, você percebe que o tempo todo ela tenta se esquivar. O tempo todo ela tenta redefinir aquilo que Jesus está dizendo. Jesus pede água, ela poderia simplesmente dizer: tome, está aqui um copo d'água, ou dizer: não vou dar água para você. Mas ela levanta uma questão para tirar o foco dela. Como assim você, sendo homem, um judeu, pedindo água para mim, samaritana? Está estranho. Aí Jesus fala: olha, se você soubesse quem você está falando, você ia pedir a água e eu lhe daria água viva. E aí ela dá uma carteirada em Jesus. Porque ela fala: por acaso você é maior do que Jacó, nosso pai? Você não tem nem com o que tirar água aqui. Jacó deu esse poço para o filho alimentou a família, pôde dar água para todo o rebanho, e ao longo da história tem alimentado toda uma nação isso aqui. E está você aqui me pedindo água, dizendo que tem uma água diferente, especial. E aí Jesus oferece então a água viva, e diz: olha, essa água ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar. Aí ela tenta encurtar e fala: então me dá essa água logo. Aí Jesus redefine e fala: traz o seu marido. E quando Jesus aponta a situação conjugal dela, na verdade Jesus expõe o seu coração, ela redefine mais uma vez, porque ela percebe que Jesus não era um homem comum. Ela fala: ah, você é profeta. Sabe que eu tenho uma dúvida? Já faz tempo que eu fico pensando nisso. Onde é que se deve adorar? A conversa começou com um copo d'água. Onde está terminando? Vocês falam que é lá em Jerusalém. O nosso povo fala que é aqui nesse monte. Quem é que está certo? E Jesus fala: nenhum nem outro. A questão é o coração. Jesus está o tempo todo indo na direção do coração dela. E quando ele está chegando, ela escapa. Ele está chegando, ela escapa. Ele está chegando, ela escapa. E aí na última tentativa, de novo ela cai fora. E ela fala: ah, entendi.
O pessoal comenta mesmo que vai vir o Messias e quando ele vier, ele vai explicar tudo. Tá certo. Você percebe que o problema dessa mulher não era informação? Ela não era uma pessoa ignorante. Ela não era alguém alheia acerca da vontade de Deus. Ela não era alguém alheia acerca da palavra de Deus. Ela conhecia as profecias. Ela conhecia sobre os ritos litúrgicos, de culto, de celebração. Se ela estivesse aqui com a gente, seria uma pessoa normal, como cada um de nós. A grande questão na vida dessa mulher era o tamanho da ferida emocional que havia nela. E isso dizia respeito à forma como ela se enxergava, como ela se avaliava e como ela imaginava que os outros a julgavam. Imagine que aqui em Rio Preto não tem SEMAI, não tem água e esgoto. Na sua casa não tem um poço, você tem que ir até um poço para buscar água. E você não vai de carro com ar-condicionado, você vai a pé. Você vai lombando o galão d'água nas costas. Qual o melhor horário para buscar água no poço? Tempo para responder, não. Se você parar para pensar um pouco, você podia dizer, qualquer hora. Mas se você parar para pensar um pouco, você iria ou de manhãzinha, ou no fim da tarde. Porque não tem o sol quente na moringa. O texto diz que ela foi ao poço ao meio-dia. Foi intencional de João registrar isso. E foi intencional da parte dela ir ao poço ao meio-dia. Porque ela sabia que indo ao poço ao meio-dia, ela não encontraria ninguém. Mas naquele dia, Jesus frustrou os planos dela. Acabou com a alegria dela. Ela achou que ia lá pegar água, voltar para casa e estava tudo bem. Quando ela chega, tem um infeliz de um judeu sentado lá. Aí você começa a entender a indignação dela. Eu só queria pegar água e voltar para casa, era só isso, é difícil, é pedir muito. Porque as feridas emocionais geraram nela crenças que determinaram seus sentimentos, suas atitudes, suas escolhas, suas decisões. E o fato de viver 5 casamentos num pequeno povoado tornou essa mulher alguém marginalizada, alguém marcada por um histórico de dor, de frustração, de rejeição, tanto que ela desiste do casamento. Ela abre mão de um novo marido. Ela fala, eu não preciso de um marido, eu não preciso de um casamento. Eu só preciso de um homem para preencher as necessidades básicas. É só isso. Porque casamento dá trabalho, é compromisso, tem que haver cumplicidade, e ela não encontrava isso. Uma dificuldade tremenda em relação a isso. Porque as próprias emoções iam sabotando ela. Porque o sentimento era de que ela não era digna, o sentimento de alguém que é pecadora, o sentimento de alguém que está fazendo tudo errado, de alguém que não é querida, de alguém que não é bem-vinda. Imagina como as outras mulheres tratavam ela na cidade, como os outros homens olhavam para ela naquele povoado. E isso foi construindo nela um jeito de ser e de agir. Até que ela tem um encontro com Jesus. E Jesus confronta toda a estrutura emocional que foi construída ao longo do tempo.
A questão não é com relação ao que ela sabia. Ela tinha a informação correta. E esse é um dos problemas dos nossos dias. Esse é um grande problema do positivismo. Esse é um grande problema do PNL. É achar que o fato de você ter a informação correta, de você entender a mensagem, simplesmente isso vai gerar mudança no seu coração. O culto começando, o pastor Mário me compartilhou, tipo técnico, pouco antes do jogo, indo lá, falou, faz isso, tal, né? Ele pegou e me lembrou de algo que ele leu essa semana. Diz que aquilo que vem para a nossa mente, dificilmente desce para o coração. Já disseram que a maior distância que existe no universo é o caminho que se dá entre a mente e o coração. São aproximadamente 40, 45 centímetros, mas que dá um trabalho tremendo percorrer. E aquilo que chega na nossa mente dificilmente desce. O que nos afeta é o que toca o coração. E o que Jesus proporcionou para essa mulher, não foi uma aula de teologia, para corrigir o posicionamento teológico dela. Mas foi uma experiência com Ele. E a experiência com Ele que tocou o coração dessa mulher. É a experiência que ressignificou toda a sua história, todos os seus valores, todas as suas crenças. E cada uma das crenças dela foi caindo por terra. A cada pergunta, a cada indagação, a cada questão apresentada, a cada desculpa, a cada tentativa de fuga, Jesus o tempo todo dizia para ela, eu quero o seu coração. A vida toda te usaram. A vida toda te trataram como um objeto. A vida toda te maltrataram. A vida toda disseram que você não merecia. Mas eu estou aqui para ressignificar a sua história. E para dizer que não importa o que aconteceu no passado, porque eu vou transformar o seu futuro. E você não precisa viver refém desses sentimentos. Você não precisa viver escrava desse estilo de vida. Você pode ser livre. Você pode sair daí. E quando ela coloca a última questão, dizendo, quando o Messias vier, aí ele vai explicar tudo, Jesus fala, sou eu. Eu estou aqui. Tudo aquilo que você esperou a vida toda está aqui diante de você. Toda a satisfação e realização que você buscou, de um relacionamento atrás do outro, está aqui diante de você. Nenhum relacionamento vai te satisfazer. Nenhum homem no mundo vai te satisfazer. Nenhuma mulher no mundo vai te satisfazer. Porque essa sede que nós temos, somente Jesus pode preencher. A cura para as nossas feridas emocionais só podem ser tratadas e curadas em Cristo. Porque Ele conhece o mais profundo do seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e tenha o sentimento como dessa mulher de que é muito difícil. De que não tem jeito. Você já tentou várias coisas. Você até já estudou sobre isso. Já leu sobre isso. Você tem todas as informações. Você já avaliou esse conjunto de verdades e crenças. E você entendeu que as coisas são diferentes. Mas encarar isso do ponto de vista emocional, aí são outros 500. Levantar da cama de manhã, tomar a iniciativa de fazer algumas escolhas, redefinir valores, reajustar prioridades,
Isso exige um combustível emocional que no momento você não tem. E aí você começa a fugir. Você começa a fugir de você mesmo. Você começa a fugir da sua história. Você começa a fugir do propósito de Deus para a sua vida. Você começa a escapar daquilo que é a expressão da vontade de Deus para você. E aí você fica na expectativa de que algum dia vai acontecer alguma coisa. Algum dia você vai acordar e vai ser tudo diferente. Eu pensei que ontem seria assim. Eu não tinha ânimo, força e nem vontade para sair para correr às 6 horas da manhã no frio. Mas ontem eu levantei, planejei, me preparei e estava tudo certo. Saí de casa, fui para lá, determinado a correr os 10 quilômetros. E eu sabia que eu podia correr os 10 quilômetros. Mas quando eu comecei, e aquela voz começou a falar: para! Olha o esforço que você está fazendo. Olha quanto incômodo. Olha quanta dificuldade. Como é que você vai correr 10 quilômetros? Faz 2 meses que você não treina. Você já ouviu essa voz? Quando você decidiu investir na sua vida devocional, e aí você começa a orar, e aquele sentimento estranho de que você está orando para o nada, e aí vem uma voz e fala: lógico, nunca orou? O que você quer fazer isso hoje? Você não tem vida de oração. Aí você desiste da oração e fala: eu vou pelo menos ler a Bíblia, porque ler eu sei. E aí você começa a ler um texto que na sua cabeça aquilo não faz sentido algum. E você fala: é isso aqui não é para mim. Fecha, guarda. Ou a voz dizendo: vai pegar a Bíblia, faz 2 meses que está parada a Bíblia lá, empoeirada. Agora você quer a Bíblia? E todas essas coisas vão nos limitando e vão nos impedindo de experimentar uma vida abundante. Quando eu estava chegando próximo dos 5 quilômetros, e disposto a parar, eu pensei: eu posso continuar. Pensar nos 10 me cansava. Se eu fosse pensar nos 10, eu não teria nem seguido em frente. Eu falei: eu vou terminar, nem que seja me arrastando. E eu só tenho que me preocupar em dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu não sei como é que eu vou terminar. Eu não sei o que vai acontecer depois daquela curva. Mas não adianta eu pensar nisso. Eu tenho que pensar agora: qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Porque eu tentava fazer aquela conta do pensar, sentir e agir, pensar, sentir e agir. Eu falava: tem que dar certo. Mas o sentimento não muda. E aí aquele sentimento de fracasso vem com tudo. É por isso que não podemos confiar nas nossas emoções. Foi ruim do começo ao fim. Não foi prazeroso. Não foi gostoso. Mas terminar me fez enxergar que é possível avançar. Essa semana eu conversava com uma pessoa vivendo um drama na vida espiritual. E essa coisa de se colocar diante de Deus e não ver sentido. E eu falei: olha, é tão difícil para você quanto é para mim. A luta que eu faço para manter a vida devocional é um negócio. E quando eu olho,
a maioria dos dias, talvez você viva uma experiência diferente, mas para mim, a maioria dos dias eu saio do meu momento devocional assim, para quê? O que aconteceu? Porque tem dia que eu não sinto nada, que parece que não faz diferença nenhuma. É só um tempo para ler, eu leio a Bíblia, fico um tempo em silêncio, oro, cumpri tabela assim, né? Quando eu olho para a maioria dos dias, é esse o sentimento. Mas quando eu penso no todo, quando eu olho para a jornada como um todo, eu começo a perceber o quanto Deus tem feito, o quanto Ele tem falado e o quanto Ele está presente, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não veja. Porque Ele está o tempo todo diante de mim. Eu estou esperando algo estratosférico acontecer. Porque eu quero que minhas devocionais sejam assim, eu escreva um livro a cada dia. Eu quero que minhas devocionais sejam poéticas. Mas o tempo todo Jesus está ali dizendo, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E eu conheço o seu coração. E eu conheço as suas dores. E eu sei das suas crises. Só para de fugir. Para de correr de mim e corra para mim. Só esteja comigo. É só isso. E deixa eu cuidar de você.